dia, boa tarde, boa noite. Isso aí, gente, tô retornando de Capão da Canoa. Eu ia ficar mais um pouco lá, mas aí comecei a ficar agoniado por causa dos cachorros, né? Estão tudo preso lá em casa. Estão com bastante comida, água e tudo, mas a gente acostuma, né, com os bichinhos. Tô com 2 aqui, tem mais 6 em casa, mais os gatos, tudo que eu sustento. Eu queria falar um assunto. Uma coisa puxa para outra, né? Eu nunca consigo falar só uma coisa, né? Mas eu queria aqui comentar algo que me deixou estarrecido na internet, que é, não sei se vocês viram, né? Determinado pastor da igreja Quadrangular, eu acho que ele é talvez o que ocupa o cargo mais alto lá dessa denominação. E ele então, eu não sei nem como dizer isso, né? Mas pra mim é uma aberração, uma coisa inexplicável, não dá pra entender, né, a cabeça das pessoas. Mas ele mandou confeccionar alguns mini caixões, deve ter de 20 a 30 centímetros cada caixãozinho. Dentro desses caixãozinhos, uma caveira, né? Um esqueleto. Eu acredito que isso aí, no mínimo, mesmo que tenha comprado milhares, não deve custar menos do que R$50, né? Porque é uma coisa bem minuciosa, parece um esqueleto humano. E o que deixa a gente pasmo é que ele fez isso para dar de presente para os colegas, né, para os pastores. E ele presenteou então seus colegas pastores. E é claro, né? Eu faria a mesma coisa. Alguns nem para casa levaram, né? E acabaram então colocando na lixeira, certamente antes de chegar em casa. Eu acredito que se era milhares de pastores, centenas colocaram fora, né? Talvez quase todos, porque foi achado por uma pessoa morador de rua e alguém fez lá um videozinho, né, mostrando. Então eu acredito que uma grande parcela dos pastores que receberam o presente jogaram na lixeira. Então isso literalmente não tem outra coisa para dizer, né? Jogaram o dízimo e as ofertas das pessoas, dos trouxas, eu digo assim, né? Me perdoem, mas é fazer a gente de trouxa, né? É fazer as pessoas de trouxa. Então
então jogaram o dízimo e oferta literalmente no lixo, na lata do lixo. A que ponto nós chegamos? A que ponto chegaram as denominações? Já não bastasse gastarem dinheiro com motel, com festas profanas, não bastasse comprar carros importados, coberturas, mansões, fazendas, encher de gado e por aí afora vai, né? Isso não vem de hoje, viu? Isso não vem de hoje. Eu era criança, eu lembro que houve assim quase que uma guerra na denominação que os meus pais pertenciam, e eu também, né? Não tinha como ser diferente. Eu lembro que houve tipo uma guerra. O pastor que eu gostava muito levou um tapa na cara dentro da igreja. Houve, se não me engano, até tiro. Faz muitos anos, então eu não recordo direito, mas eu lembro-me que foi algo terrível, porque estavam comprando campos e mais campos e enchendo de gado com dinheiro da igreja. E aí uma parcela de pastores não concordou, e aí então deu uma grande divisão na igreja. Estão divididos até hoje, e por causa disso, né? Então isso não vem de agora. É lamentável que as pessoas coloquem a denominação e os seus líderes acima da palavra, acima de Deus. As denominações e os homens que lideram estão acima de Deus, infelizmente. E as pessoas não se fragam disso. Quando Davi errou, Davi era rei e também era sacerdote. O que houve com Davi? O que houve com Davi? Ele foi punido exemplarmente pelo próprio Deus. Foi punido exemplarmente pelo próprio Deus. Mas hoje em dia, o evangelho de hoje, ele foi tão torcido que se alguém vê que o pastor está errado e falar e levantar a questão, logo todos são levados a concluir que a pessoa está endemoniada, que está se levantando contra o homem de Deus. Gente, pelo amor de Deus, homem é homem. O único que não pecou, que era homem e não pecou, que estava sujeito às mesmas paixões, aos mesmos erros, aos mesmos pecados que todos nós, mas não pecou, foi Jesus. E eu não sou uma pessoa radical nesta parte. Não sou. Porque eu acredito que tem muita injustiça que acontece. Eu não sou a favor de que o pastor errou, isola ele e que se ferre a família. Não, eu não sou uma pessoa assim.
Eu acredito que as coisas todas têm que ter um tempero. Eu acredito que as coisas todas têm que ser julgadas com muita justiça, com muita empatia, com muita responsabilidade. Então, eu não sou uma pessoa radical que, o pastor errou, tira ele do trabalho. E isso para qualquer erro. Tira ele, elimina ele, a família que se ferre. Não, eu não sou a favor disso. Porém, a igreja está perdendo a disciplina bíblica. Exclusão, não, em hipótese alguma. Mas disciplina, sim. Está chegando ao ponto. Que não tem mais regra. Que as regras quem faz é cada um como bem quer. Então eu acredito que para que haja justiça, se o pastor erra, ele tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Davi foi devidamente tratado, mas Deus não excluiu ele. Deus não abandonou Davi. Davi pagou um alto preço pelo seu erro. A espada nunca se apartou da sua casa, porque o que ele cometeu foi um delito demasiadamente fora da realidade. Mas nem por isso Deus excluiu ele. Davi continuou sendo rei, Davi continuou sendo sacerdote. Entende? Agora, o que estão fazendo a igreja, e isto é erro da igreja, das pessoas como um todo, o que estão fazendo é que estão endeusando o sujeito, e ele faça o que fizer, ele está certo. Ninguém pode mexer com ele. Isso não está certo. Se a pessoa errou, ela tem que ser tratada. Ela tem que ser chamada a atenção. Pelo menos é isso que a Bíblia fala indistintamente. Mas ele é pastor, é diferente. Mas ele é o presidente, é diferente. Não, gente. Nós somos todos iguais. Se estamos sujeitos aos mesmos erros, aos mesmos fracassos, aos mesmos enganos, então somos todos iguais. E erro, pecado, erro não é para ser defendido, e sim corrigido. Porque errar é humano. Porém, persistir no erro, daí já é burrice. E é por isso que o espírito de Satanás, do anticristo, tem tomado conta da maioria das denominações. Da maioria. Que a igreja não acorda. A Bíblia diz assim: se tu for levar a tua oferta, quer dizer, levar uma oferta, uma coisa simples, aparentemente. Se tu for levar, se tu for querer dar uma oferta e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, quer dizer, que tu errou, que tu pecou contra o teu irmão, primeiro acerta a dívida com teu irmão, para depois ir dar a oferta.
Outros sim, a Bíblia também diz que se teu irmão estiver em pecado, vai ter com ele e repreende-o, exorta-o. Então, gente, as coisas estão descambando de um jeito, de uma maneira que os valores estão se invertendo a cada dia que passa, a ponto de alguém gastar absurdamente, levianamente, dinheiro de dízimo e de oferta em coisas absurdas e profanas. As pessoas precisam entender uma coisa: tantos pastores que jogaram fora esse presente que ganharam, presente de grego, né? Agora me perdi aqui, eu vim por outro lugar, mas eu acho que é pra cá. Tanto esses pastores que colocaram fora esse caixão com um esqueleto dentro, quanto a igreja, todos, indistintamente, todos são culpados, todos são cúmplices desse erro. A própria Bíblia chega a dizer: não gastai dinheiro naquilo que não é pão. Aí o sujeito inventa lá uma pregação e faz uma atrocidade destas. Porque por mais que a igreja quadrangular seja uma igreja renomada, uma igreja grande, uma igreja com muitas pessoas, resolvida financeiramente, com certeza há pessoas por aí afora, tanto da própria instituição, quanto pessoas necessitadas, que a igreja deveria estender a mão. Se está sobrando dinheiro, então vamos fazer o bem. Vamos fazer o bem. Por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul, agora passou a febre da enchente. Possivelmente tem gente aí desempregada, comendo que das latas de lixo. Já vou exagerar aqui. Enfim, sempre vai ter alguém pra gente fazer o bem. Agora pegar e gastar, digamos que tenha feito 1000 unidades, que a igreja quadrangular é muito grande. Pensa bem, a R$50, que eu acho que possivelmente sejam R$100 uma porcaria dessas. Se for R$100, 10 seria 1000, 100 seria 10.000, e 1000 seria 100.000, se eu não estou enganado aqui. Então, meu Deus do céu, agarrar R$100.000, ou que fosse 50, ou que fosse 1000, ou que fosse R$100, para fazer um troço desses, tipo. Olha, fica aqui o meu protesto como igreja de Deus. Fica aqui o meu alerta como igreja de Deus. Abra sua mente, entenda. Se você dizima num lugar assim, se você oferta num lugar assim, você é cúmplice de todos os erros que são cometidos. É cúmplice. Seja lá qual for a denominação, seja lá qual for o pecado, a injustiça, a sacanagem que estão cometendo, você é cúmplice. Não tem como escapar. Não tem. Antigamente, ainda podia ser que Deus relevasse, porque não havia esse tipo de informação, esse tipo de pessoas que se levantassem e protestassem contra uma atrocidade destas. Então,
podia ser que Deus relevasse. Mas hoje em dia é cheio de pastor, de bispo, de apóstolo, tudo quanto é título, que vem a público e diz: olha, eu não aguentei a sacanagem, a injustiça, a imoralidade, a hipocrisia, o fanatismo religioso, eu não aguentei, eu saí. Então as pessoas não são mais inocentes. Todos pagarão. Todos pagarão. Nós não somos inocentes mais. Se informe. Examine as escrituras. Você vai ver. Você vai ver que isto é uma atrocidade. É algo inadmissível. A igreja, como igreja, deveria se posicionar. A igreja tem deixado a sua posição. Tem deixado. Parece que é um costume entregar tudo nas mãos de Satanás. E agora estão entregando nas mãos de homens a responsabilidade que deveria de ser de todos. Eu fiquei estarrecido, não foi só eu. A internet está cheia de pastor, homem de Deus, que perdeu, teve prejuízo financeiro, mas não se corrompeu, não se vendeu, não ficou ocupando o cargo só pelo dinheiro. Pastores que tiveram que recomeçar do zero, como eu. Não pensa que a minha vida é fácil. Eu não recebo Pix, eu não recebo oferta. Lá de vez em quando alguém manda. Então a minha vida não é fácil. Mas eu não me vendi por dinheiro. Eu não fiquei na posição de pastor por dinheiro. Aliás, para mim, um caminhão de ouro e um caminhão de esterco é a mesma coisa. Entende? Então, infelizmente, o diabo está ganhando terreno cada vez mais e dominando as religiões, as igrejas. E essas atrocidades, esses crimes estão acontecendo. Ah, mas foi só 100 mil. Eu sou capaz de gastar 1 milhão e dizer que foi só 1 milhão. Só 1 milhãozinho. E a igreja está sendo conivente. Me perdoem. Me perdoem. Mas eu preciso abrir os olhos das pessoas. Deus não toma o culpado por inocente. Aprenda isto. Se você não está fazendo a diferença onde você está, se você está sendo conivente com a injustiça, com o erro, com o pecado, se você não está se levantando contra esse tipo de atrocidade, você está sendo conivente. Então você é cúmplice. A igreja tem que tomar posição. Ah, mas como que eu vou me levantar contra o pastor? O pastor não é soberano, é a igreja que é soberana. Eu sei que não é mais assim, mas biblicamente é assim. Biblicamente é assim, a igreja é soberana. E quando Deus fala lá, através de Paulo, se não me engano, dizendo: olha, se teu irmão pecar, se tu souber que teu irmão está em pecado, vai ter com ele e repreende-o. Se ele não te ouviu, leva mais testemunha. Se ele não ouviu as testemunhas, então leva ao conhecimento da igreja. Então a igreja é soberana. A igreja é que tem que decidir em última instância. Aí se a igreja deixa para lá e é conivente e não faz nada, aí todos são culpados. Ninguém é inocente.
Ninguém é inocente. Eu acho assim que seria fácil de resolver. Fácil. Já que pode, então, mandar confeccionar um protótipo de caixão, uma miniatura de caixão, com uma caveira dentro, que pra que vai servir uma porcaria dessas? Então eu posso pegar o dízimo e dar para uma pessoa que está passando fome, um homem de Deus que está passando necessidade, um homem de Deus que é íntegro ainda. Porque na verdade o dízimo começou assim. O dízimo começou assim. O dízimo não existe um mandamento. Não existe. Deus não falou com Abraão: Abraão, pega 10% de tudo que tu possui e dá para Melquisedeque. Não tem na Bíblia isso. Abraão achou que Melquisedeque era um sacerdote, era um homem íntegro, era um homem de Deus, e lá no seu coração ele tomou atitude e deu 1/10 de tudo que ele tinha, a 10ª parte de tudo que ele tinha. Eu não entendo muito desse 1/10, coisa assim, me perdoe aí se eu falei besteira, mas ele deu lá a 10ª parte de tudo que ele tinha. E ele deu com um propósito. Possivelmente ele viu que Melquisedeque não era tão rico, tinha muita gente para sustentar, para administrar. Ele deu com propósito. Então abram a mente, porque muitas pessoas, por medo, por covardia, vão e sustentam obras que não são de Deus, enquanto milhares de homens de Deus estão aí porque não aceitaram a corrupção, foram contra a corrupção, a injustiça, a hipocrisia, a imoralidade. Então abra sua mente. E isto é fichinha perto do que acontece por aí. O que acontece de fecharem comércios de swing, acontece, tá por aí, é só procurar na internet que você vai encontrar. Pastores que se diziam santos, eu não gosto nem de falar, nem não vou citar nome nem nada, mas que depois que morreram descobriram que para tapar furo gastou verdadeira fortuna, comprou o silêncio. E isso é só o que escapa do controle, porque há uma podridão tão grande, tão imensa dentro das denominações, que não dá nem para falar. Forte abraço, tchau, tchau, e até mais, se Deus quiser.